Mobilidade, ciência, educação, inovação, saúde. Tudo que faz a diferença. Podcast Isso que Importa, com Alexandre Bueno. Olá, meus amigos. Começa agora mais um episódio do podcast Isso que Importa, aqui da Rádio Nova Onda FM. E hoje nós vamos falar sobre terceirização na área da saúde, com o advogado Carlos Roberto Marrique Júnior, que já foi secretário de Negócios Jurídicos, gerente da Secretaria de Governo e de Planejamento, secretário adjunto na área da saúde. E um grande amigo meu. Tudo bem, Marrique? Tudo bem, graças a Deus, Alexandre. Prazer estar aqui novamente e vamos conversar sobre o assunto aí que é bastante importante. Marrique, terceirização na área da saúde. Quais são os principais fatores que levam ao governo municipal, estadual, sei lá qual for, a optar por terceirizar um serviço da saúde? Muito bem. Alexandre, antes disso, eu acho importante esclarecer que a terceirização está prevista na Constituição, está prevista na lei do SUS, então é uma situação que ela não é irregular, não é ilegal, não é por si certa ou errada. No Sistema Único de Saúde, é necessário que você atenda vários aspectos, né, integralmente, ou seja, cirurgias, atendimento da atenção primária, atendimento de alta complexidade, média complexidade, e nem sempre você tem na sua cidade todos os atendimentos possíveis para tudo que é preciso cuidar. E às vezes você tem que lançar mão complementarmente, né, da iniciativa privada que tem esse serviço, para que com isso você consiga atender todo mundo. Então, a previsão e a expectativa de atendimento é nesses casos complementares. Complementar o serviço da saúde. Sem dúvida. Quais são os aspectos positivos da terceirização através das OSs? Então, o que se costuma postular como positivo nessas contratações, primeiro, é porque se espera uma redução de custos. E é importante que o município faça um levantamento em relação a isso, né? Quanto que eu gasto hoje com o serviço, quanto que eu gastaria mantendo esse serviço por conta própria e portanto, quanto que eu estou disposto a pagar para alguém fazer esse serviço para mim. A gente imagina que isso tenha sido feito, de qualquer maneira, o Tribunal de Contas é muito atento a esse tipo de situação e vai avaliar, né? Mas o fato é que as OSs e outras entidades filantrópicas, né, com que se pode fazer convênios, tal como a Santa Casa, por exemplo, né, é um serviço complementar também, né, elas contam com um benefício fiscal por serem entidades filantrópicas. E isso também atrai para elas uma possibilidade de ter menor custo com o pessoal. E pessoal, a gente sabe, é um fator relevante em custo de qualquer serviço. Então a gente tem essas vantagens. Também vantagem na possibilidade de contratação. No poder público a gente está vinculado a concurso público, né, a uma série de requisitos, uma série de práticas que são necessárias, mas que em determinadas circunstâncias, devido à agilidade que precisa no serviço, acaba não tendo a mesma eficiência de que alguém no setor privado fazendo essa contratação, né? A substituição, notadamente a substituição de profissionais, né, é muito mais célere e ágil, né? Vamos lembrar, no poder público você também pode perder o profissional, por várias razões, aquele que desistiu, que mudou de função. E como é que você substitui esse funcionário? Se você não tem alguém na lista de chamada do concurso público para fazer, você tem que verificar se você está em condições de fazer um concurso público, para que número de vagas, fazer o concurso, dar o provimento para depois essa pessoa assumir a função. Quer dizer, na área da saúde, dependendo da função que seja isso, é um tempo muito grande para se esperar. Então, eu entendo que as OSs elas levam vantagem nisso, ou deveriam levar vantagem nisso. Certo. Da mesma maneira, na aquisição de insumos materiais. No poder público, embora a gente tenha que fazer normalmente a compra pela melhor oferta, é isso que se espera de uma licitação, né? O fato é que a gente não tem um poder de barganha tal como tem a iniciativa privada. Não é
possível no poder público você pegar o telefone e ligar para um fornecedor e perguntar o preço de alguma coisa, ele fala e você começar a barganhar com ele. Não, escuta, faz tanto para mim, se eu comprar tantas unidades, quanto você faz? Né? Isso é tradicional no privado. Não, mas lá me cobriu a oferta, você me cobre aí, você retorna para outro. Não é assim? As negociações normalmente são assim. No setor público, óbvio que você não pode fazer isso. Você está engessado, né? E por mais que você possa e deva fazer as cotações para efetivamente fazer compras, você não tem um alcance de negociar com as cotações. Isso é um processo que acontece mais depois, engessado, no caso. que acontece depois, eventualmente, na própria licitação. Então, entendo também que na compra de insumos deveria ser uma vantagem. E os riscos e desvantagens de você ter uma terceirização na área de saúde através de OS? Olha, os riscos, o primeiro deles é o não cumprimento. Principal, né? Porque você contratar e a pessoa não cumpriu o que foi contratado. Porque você vai observar que quando eu vou falar em terceirização na saúde, provavelmente eu vou estar falando na gestão de um serviço como um todo. Você não vai ver a terceirização na saúde, não é comum que você veja eu contratar apenas um médico terceirizado para atuar em um lugar. Não é disso que se fala em gestão de saúde quando eu falo em uma OS. É que eu estou falando em um contrato de gestão. É mais ou menos assim, você entrega o serviço todo para ele. Né? Com os profissionais que você deseja, você faz um planejamento. Olha, aqui eu preciso disso, para funcionar desta maneira, durante esse período, para atender essa finalidade. Então eu preciso que forneça tais coisas. E a partir disso, você recebe as ofertas, né, das OS credenciadas, faz uma análise do melhor projeto e ele é aprovado. Então, até esse momento, a expectativa é que vá tudo bem. Né? Mas é na implantação que as coisas começam a ficar sérias, né? Porque efetivamente é o momento em que o serviço precisa acontecer, porque a pessoa está na ponta lá, aguardando para ser atendido. O cidadão depende desse serviço. Exato. Então, a partir do momento que o poder público contrata uma OS para prestar esse serviço, é necessário, desejável, que esse serviço seja cumprido com a população em excelência. Sim, e contrata porque é responsabilidade dele prestar. Sim. Ele contrata porque ele não tem. É bom que se entenda, né? Ou porque ele não tem de maneira adequada, ou não tem meios, ou quer crescer o serviço. Tem todas essas questões, né? A saúde é muito dinâmica, né? Nós passamos por uma pandemia que mostrou muito isso. Às vezes você tem que reverter as suas armas aí para determinada ação mais emergencial, né? Tem outras situações que são mais a longo prazo, mas estão mudando, exige que você vá se preparando por isso, tal como o envelhecimento das pessoas, né? Cada vez as pessoas hoje em dia, cada vez mais tempo, vivendo por mais tempo, isso óbvio impacta no sistema de saúde, também vai mudando, né? Mas Marie, então quer dizer, o principal risco e desvantagens das organizações sociais seria o não cumprimento do serviço hora contratado. Como garantir que essas organizações sociais cumpram à risca o que foi contratado? Tem mais um ponto que eu gostaria de chamar a atenção além desse também, que não é verdade, pode não ser tão verdade para todos os tipos de serviços que são terceirizados, mas é muito importante para alguns, que é a questão do vínculo. Sim. Né? Por exemplo, se a gente falar na terceirização, na gestão de uma UPA, que é um pronto atendimento, pronto-socorro, o vínculo talvez não seja a característica mais importante. Né? A pessoa vai lá, ela tem que ter um relacionamento já com o médico, porque ela vai lá numa situação específica, emergencial, é atendida, vai embora e aquele vínculo em tese não é importante. Mas pensa, por exemplo, num caso de saúde mental, que você é atendido por terapeutas, psiquiatras, médicos tão específicos, em que o vínculo é uma coisa tão relevante, né? Necessária, ou até mesmo na atenção primária, que é a relação. Você tem a questão do médico de saúde da família. Nas questões das pessoas com TEA, transtorno do espectro autista, que eles precisam de uma previsibilidade, estar com um atendimento. Então, nesses casos, né, manter o vínculo com determinados profissionais por um tempo importante é muito relevante. Tem que ser previsto. E aí, por que eu estou dizendo que é o risco em relação ao OS? Porque a OS é um contrato. Ou seja, o contrato vence, o profissional vence.
Mas eu posso manter por um bom tempo, se tudo andar bem, sim. Mas e se não for bem? Se eu tiver que, por exemplo, rescindir esse contrato ou fazer outro, e se a outra empresa que vier não contratar esse médico, o que é perfeitamente possível. Então, perde-se esse vínculo. Eu tenho, nesse ponto, a princípio, né, para determinadas funções, a gente observa que o concurso público ele é um pouco mais rígido nessa circunstância de manter o profissional, né? A expectativa de manter o vínculo é maior porque é concursado e tudo mais. Mas eu também preciso dizer que nem sempre hoje em dia os concursos públicos estão sendo atraentes para todos os profissionais que são necessários, notadamente profissionais mais gabaritados, né, profissionais médicos. É verdade isso, a gente precisa entender, né? Os médicos não querem hoje em dia se submeter a um emprego público que lhe determine uma jornada extensa naquela, porque hoje em dia isso mudou muito, os médicos prestam serviço em muitos lugares, são muito requisitados, principalmente quanto mais especializados são, né, mais requisitados são em muitos lugares, não conseguem cumprir essa carga ou não têm interesse. E, portanto, no final das contas, entre você ter dificuldade de manter o vínculo e não ter médico nenhum, eu ainda prefiro a segunda opção. Mas, né, não é o mundo ideal. Mas, nesse caso, também é necessário que o poder público se atualize e que também modernize a questão do concurso público para a realidade atual, né? Sim. Não adianta nós fazermos concursos públicos para não conseguir preencher vaga porque não é atrativo. Sim. Teria que se fazer também um trabalho profundo de análise do atual mercado profissional de trabalho em cada setor e adequar esses concursos públicos às características atuais. Até porque, Alexandre, uma outra circunstância que o administrador tinha uma preferência pela terceirização também, é porque, você sabe, os municípios eles têm os limites de gasto impostos pela lei de responsabilidade fiscal no que diz respeito a pessoal. É um percentual do orçamento. E não pode ser ultrapassado, né? Tem uma margem prudencial. Isso. Então, o que acontece? Eles optavam por terceirizar, contratar, porque era uma forma, vamos dizer assim, de isso não ser considerado, eu ter o serviço do profissional sem que isso fosse antes considerado, né, para efeito da lei de responsabilidade fiscal. Mas isso tem mudado de maneira importante. Então, hoje, o profissional que é contratado pela OS, para efeito da lei de responsabilidade fiscal, o Tribunal de Contas quer saber desse número. Escuta, você gasta com tanto aí, então, peraí. Então, é pessoal também, vou colocar aqui, né? Ou seja, não é nem atrativo em relação a isto, né? Mas, voltando ao que você me dizia antes, a questão do acompanhamento e da fiscalização é o principal. Por cumprimento do contrato. Sem dúvida. Que é a pergunta, como é que eu faço para evitar? É o dia a dia, tem que ser diligente. Você não consegue impedir que as coisas não aconteçam, mas consegue tomar providências quando elas acontecem. Eu acho que é isso que a gente tem expectativa. A gente não consegue ter domínio sobre o ser humano, o que ele vai acontecer. A gente já viu os maiores absurdos, não é isso? Então é a diligência, é a atenção, né? A fiscalização, o controle, né, rígido que garante isso. Que garante que o contrato seja cumprido. A vontade de que o contrato seja cumprido. É importante que a terceirização não seja encarada pelo poder público como um livramento, no sentido assim, passei a bola. Isso, agora não sou mais eu que presto esse serviço. A responsabilidade é do poder público. Isso, qualquer coisa eu ponho a culpa neles ali. Não, né? Eu tenho responsabilidade sobre isso e quando efetivamente existirem defeitos, eu preciso buscar corrigi-los de maneira proporcional, né? Adequada, na forma prevista pelo contrato. Isso significa dizer que muitas vezes que não é uma canetada e resolve tudo e tira dali. É possível respeitar, é necessário respeitar as regras também, mas isso não quer dizer que você não tenha que tomar as medidas. Sim. Pelos caminhos que existem. Sim. E até nem que sejam as mais duras, tais como a rescisão contratual, a aplicação de multas, medidas judiciais se forem necessárias. Fazer o quê? Então, quer dizer, esse é o papel
Sim, e sem a dúvida. responsabilidade do gestor público, da administração pública, junto aos contratos terceirizados das OS. Na maioria dos contratos, né? Para Na que maioria seja dos contratos, cumprido. sem dúvida. Para que a população seja bem atendida. Sim, não é uma exceção, né? Todo contrato, em tese do poder público, tem que seguir a mesma regra. Tem um gestor, tem um acompanhamento, tem uma fiscalização, medidas para serem tomadas para garantir que está sendo cumprido a contento e o preço que está sendo pago é o justo e acordado. Muito simples assim. Muito simples. O que caracteriza uma falha grave no atendimento da OS num contrato junto ao poder público? O não cumprimento do objeto, né? É claro, além das questões que vão para o caminho dos ilícitos, né? Que eu não vou tratar aqui disso porque esses são conhecidos, né? O desvio, o furto, os crimes contra o patrimônio público, essas questões todas, óbvio que são graves, mas são muito específicas, né? A gente presume sempre a boa-fé. Mas mesmo de boa-fé, a gente tem um descumprimento do objeto contratual que é gravíssimo, porque eu contrato para ter o serviço. E eu quero ter o serviço porque eu preciso, tem gente na ponta esperando esse serviço. Então, garantir que seja prestado o serviço com qualidade é tão ou mais importante do que eu só contratar e dizer, olha, está contratado. Né? Então, se eu contratei para ter o profissional A, B e C, é indispensável que tenha o A, o B e o C. Não tem, eu tenho esses dois, esse aqui eu não consegui. Não, esse que eu não conseguiu, o município também não estava conseguindo. E por isso lançou mão, né, de um chamamento, um contrato, que é para ter. Então, se a contratada, para ganhar aquele contrato, afirmou que tem um profissional, tem que aparecer. É claro, pode acontecer mil coisas. O profissional que ela tinha disponível pediu demissão, ou aconteceu qualquer outra coisa. É razoável até que você tenha um tempo... algum tempo mínimo para ele fazer essa substituição, garantida alguma seleção que ele tem que fazer para garantir a qualidade, tudo isso é esperado. Mas isso são tempos, até pela facilidade de contratação, como não é necessário nenhum tipo de concurso mais aprofundado, nada, é esperado que essa contratada, ela oferte esse profissional em 1 semana, 2 semanas, 1 mês, mais, né, no mais tardar. E se não consegue ofertar nesse período, já tem que parar e pensar, porque vai ficar sem prestar esse serviço? Vai ficar procurando esse profissional ad eterno até terminar? Outra coisa também que não pode, a partir do momento que você contratou uma organização social para fornecer pessoal e essa organização social não conseguiu profissional A, B ou C, você não pode também deslocar um servidor público para essa função. Porque aí a organização social está recebendo o serviço, recebendo para prestar um serviço, não está com o profissional, e ainda assim você está doando o profissional seu, que a prefeitura paga, para prestar aquele serviço que deveria ser prestado pela organização social. O que eu acho mais importante em uma análise como essa, é que se eu estou tirando um profissional que eu tinha para dar para ela fazer o trabalho, 2 coisas podem estar acontecendo. Ou eu pedia mais um profissional porque eu já tinha, então já é um erro que eu mostro. Se eu tinha um profissional, por que eu pedi ali? Ou se não foi esse o caso, obviamente eu estou descobrindo algum lugar. E isso, obviamente, não é solução para ninguém. Entender alguma coisa. Né? Para tirar um profissional daqui, para suprir aqui, se ele está sobressalente, está errado. Por que eu pedi esse profissional aqui? A falha está na licitação. E se por outro lado não é sobressalente, eu vou prestar esse serviço com esse profissional aqui e algum outro serviço que esse profissional estava fazendo em outro lugar não vai ser prestado. Não tem... a matemática é clara aqui, né? Simples, né? É clara. E quais são as sanções que se pode tomar caso uma OS não cumpra algumas cláusulas dos contratos sociais, principalmente na questão de contratação de mão de obra? Ou seja, eu contratei uma OS para entregar, por exemplo, um determinado serviço 10 profissionais e essa OS não está com os 10 profissionais, está com 5 só por 1 mês, 2 meses, 3 meses. É preciso diferenciar 2 coisas. Às vezes a gente escuta muito dizer que mas não tenho profissional, mas eu não fiz o pagamento. Não fazer o pagamento não é uma penalidade.
É uma obrigação, porque não teve o serviço. Então não pode, às vezes o poder público passa isso como se fosse, olha, está tudo resolvido, não prestou o serviço, mas eu também não paguei. Tá, mas o serviço não foi prestado. Eu preciso do serviço. Tudo isso está acontecendo em razão do serviço. Exato. Então é isso que tem que ter o foco, né? Ocorreu o serviço. Agora as medidas, elas são contratuais. Elas não são muito diferentes em todos os contratos. Tem as penalidades de multa, né, e elas são crescentes conforme a gravidade da infringência da regra, até a rescisão e medidas judiciais. Isso, né, você tem instrumentos, existem aos montes, né, aplicáveis a todos os casos, aos mais simples, aos mais graves. Né. O que precisa o administrador saber é realmente dosar isso, proporcionalizar, para manter a equidade das coisas, né? Mas sem deixar de aplicar, né? Não aplicar nada não é equidade. Não fiscalizar e deixar acontecer. Não é equidade. Aí também não, né? Então nem você, no primeiro momento, na primeira infringência, já sai rasgando o contrato e botando todo mundo para fora, e nem também vai ficar sem o serviço prestado, sem o profissional por meses, achando que está tudo bem porque eu não estou pagando. Não. Né? A gestão do contrato ela falha de maneira importante porque ela tirou os olhos do serviço. Como se aquele serviço não fosse importante. Né? E se está contratado é porque é importante. Você falou da glosa, né? Você reter esse pagamento de um serviço que não foi prestado. Até que ponto essa glosa pode ser usada como ferramenta de gestão? Bastante. Porque se eu vou retendo os repasses dentro da regra, sem exageros, proporcionais, mas retendo os repasses, é óbvio que eu vou desestimulando o descumprimento das regras pela contratada. Né? Ela sabe que quanto mais diligente eu for nisso, mais ela vai ficar atenta, porque sabe que se qualquer falha mínima, eu vou ter um desconto, ainda mínimo, mas eu vou ter. E isso pode ter certeza, como tudo, né? Mexendo no bolso, impacta na atenção, impacta na maneira de encarar o contrato, e você acaba tendo, de verdade, alguma ação da outra parte para que isso não ocorra mais, né? Isso é comum. Ou então, o que ocorre é que a outra parte sucumbe ao contrato e acaba reconhecendo que não vai conseguir realmente cumprir, e você tem que dar solução nesse contrato e buscar novos caminhos, né? Ou atender diretamente pelos meios que buscar, ou fazer uma nova contratação. É aquilo que a gente estava falando, né? O poder público contrata uma OS para prestar um serviço que ele se considera naquele momento deficiente, que seria muito mais interessante ele ter uma OS para prestar esse serviço à população, e esse serviço tem que ser prestado. De qualquer forma, a população precisa, seja na área da educação, seja na área da saúde, de exames, de atendimento à população, isso tem que ser prestado. Até que ponto o descumprimento de um contrato afeta esse atendimento, essa qualidade desse atendimento à população? Muito, diretamente. Né? Na área da saúde é proporcional. Sim. Acabamos de falar do profissional. Imagina um atendimento, como nós sabemos, na saúde mental, tão delicado, um terapeuta específico, que eu preciso dele para uma série de atividades e de ações, ele simplesmente não é encontrado, não é considerado, né, no rol de profissionais. Como é que vai prestar o serviço adequado? O impacto ele é enorme, imensurável, né? Sem dúvida. Né? Quer dizer, o poder público tem que contratar uma OS de maneira diligente, fiscalizar a prestação de serviço de maneira correta e para que a população tenha esse atendimento. E planejar bem antes. Planejar bem antes. Que aquilo que você disse do ceder o servidor, eu quero fazer também uma distinção. Porque uma coisa é eu fazer o planejamento já considerando que eu tenho o meu servidor. Então vamos imaginar. Olha, eu quero que você gerenciar o serviço de saúde mental, mas eu tenho aqui já o TO, que ele eu tenho concursado e, portanto, ele tem uma ampla possibilidade de manter o vínculo com a população, ele já tem um vínculo com o serviço e eu gostaria que ele fizesse parte do serviço. Então,
eu já planejo para neste contrato, neste plano de trabalho, que essa empresa atue com o meu TO. Mas é um planejamento feito. Não pode ser um tapa diferente completamente do tapa-buraco, em que eu contratei tudo aqui, ele não tem, eu pego um que não estava planejado para estar cobrindo esse buraco lá e tento fazer isso. Isso é inadequado, né? Agora, ter um melhor aproveitamento possível dos profissionais locais, sem dúvida nenhuma. Até porque são eles que têm o vínculo, são eles que conhecem já as pessoas, o serviço. É indispensável a colaboração dos profissionais de saúde, servidores de carreira, para o trabalho de qualquer empresa terceirizada. E vice-versa. Porque também um trabalho, uma gestão terceirizada pode prejudicar, pode atrapalhar muito o trabalho que está sendo executado efetivamente pelo servidor de carreira em outras localidades, né? Então tem que ter uma gestão integrada de tudo, né? Porque é sistema único de saúde, né? Vamos pensar sobre esse aspecto. E como melhorar, Marrique, a transparência e o controle social sobre esses contratos entre poder público e organizações sociais na área da saúde? Como melhorar isso? Não, eu acho que, na verdade, instrumentos, eles já existem para isso. Melhorar sempre é possível, sempre tem espaço. Acho que o que falta um pouco, talvez, é as pessoas em geral, né? Porque tem muitas pessoas interessadas. Mas que a regra geral seja as pessoas se interessarem por esses critérios técnicos, por essas situações. As informações, a rigor e a princípio, elas são fornecidas no portal Transparência. Está lá quanto paga, pelo que paga, está lá o contrato, está lá o que está sendo contratado. Então é fácil qualquer pessoa. Por isso que o vereador vai com o contrato na mão, vai no local e olha e pode dizer, olha, está aqui, está falando um profissional, não tem esse profissional, não tem isso, não tem esse equipamento, você não está prestando esse serviço. Não é difícil. E, portanto, não deve ser difícil para o gestor também. Né? Então, os instrumentos de transparência, eles são importantes. Agora, você tem outros parceiros que são muito, muito relevantes, de verdade, indispensáveis em qualquer contratação nessa direção, que a gente espera que o poder público sempre ande junto, até pela simbiose que precisa quando eu falo em saúde, que é o Conselho Municipal de Saúde. Uma contratação como essa passa antes pela informação ao Conselho, pela aprovação do Conselho. Conselho Municipal de Saúde também, como um órgão que aprova as contas da saúde do governo municipal, é também relevantíssimo na análise desses contratos, por óbvio, né? Por essa mesma questão. E, portanto, tem representantes de toda a sociedade, de prestadores de serviços de saúde, de usuários, de servidores municipais da área da saúde. Como o Conselho Municipal ele é composto de maneira ampla, assim, a gente entende que é uma maneira democrática e adequada de também fazer essa verificação. Agora, tão e mais importante pelo fato de que é um órgão que aprova não só as contratações, como contas. Então, a gente espera que tenha essa parceria, né, e esse acompanhamento pelos Conselhos Municipais de Saúde. E uma maneira do particular participar disso é ou procurar o seu conselho, buscar informações, ou eventualmente procurar participar do seu conselho também. Né? Que as pessoas, os conselhos são modos de participação direta do cidadão na administração pública, são muito importantes, né? E as pessoas talvez não tenham ciência disso, né? Não tenham interesse em participar, acreditam que participação nos conselhos é pro forma, que é tudo combinado, e não é assim. Quem participa sabe que não é assim, né? Tem conselho muito atuante, né? E basta você participar, e são os mais variados, né? O da saúde é muito marcante pela relevância que ele tem, como eu disse, na aprovação de contas e de procedimentos no SUS. Aprovação de contratações. Né? Exato. E que no SUS o planejamento ele é invertido, né? A pirâmide é invertida.
São a base é que determina o que o governo federal, no final das contas, vai promover, né? Então, não é de cima para baixo, como se diz. Portanto, cada cidade tem uma importância relevante na formação do SUS. Todo mundo é importante. Perfeito. Marrique, eu queria agradecer esse tempo que você nos permitiu conhecer um pouquinho mais sobre essa relação entre OS na área da saúde e o poder público. Agradeço pelo seu tempo e a Rádio Nova Onda e o Isso Que Importa, o podcast Isso Que Importa, fica à disposição. É sua, para suas considerações finais. Imagina, Alexandre, como eu disse para você, é um prazer, uma honra estar aqui, e eu acho que muito importante discutir as questões locais. A gente sempre é bombardeado o dia todo com questões do mundo todo, com questões de Brasília, de São Paulo, não é isso? Mas as questões locais, às vezes, a gente não discute com a profundidade que tem, né? E acho que você tem feito isso aqui, eu tenho acompanhado e tenho achado bastante relevante, né? Discutir sobre o aspecto local, todas as questões. E esse também a gente tem reflexo aqui local, a gente sabe disso, né? E a gente espera que tudo se ajuste a seu tempo, tá? Mantenha à disposição. Muito obrigado. Esse foi mais um episódio do podcast Isso Que Importa. Hoje nós falamos sobre terceirização na área da saúde. Você pode acompanhar o podcast da Nova Onda nas plataformas de áudio e vídeo. Um grande abraço.